Oi, o Sem Censura está começando agora. A família brasileira já passou por várias mudanças e passa constantemente por várias mudanças, né? Já se fala há muito tempo na nova família, já famílias com filhos de casamentos diferentes, pais e mães separados, ex-cunhada, ex-sogra, ex-isso, ex-aquilo, só não tem ex-filho. Todos convivendo debaixo do mesmo teto, entre outros arranjos. Há espaço até para casais que escolheram não ter filhos. O dilema é encarar o preconceito que ainda existe nesse caso. O jornalista e escritor Edson Fernandes e a psicóloga e pedagoga Margarete Moura Lacerda falam desse assunto no livro Sem Filhos por Opção. Eles explicam e defendem as razões para o casamento sem filhos. Já para quem tem os filhos como projeto de vida, o escritor Renato, me ajuda, Schmeckel. Preferi que fosse Schumacher. Mas é Schmeckel. Também dá dicas preciosas no livro Ao Meu Filho, onde ele trata de vários assuntos: sexo, drogas, amores, ilusões, educação, conselhos que Renato dedica ao próprio filho, conselhos que ele reuniu ao longo da vida e da profissão. O ator Paulo Matias Júnior da vida é um personagem apaixonado pelo trabalho e pelo sucesso a todo custo. Esse é o tema da peça O Cara. Paulo vive um marqueteiro que trabalha duro o dia todo, sempre, pelo poder e pela riqueza. Um espetáculo sobre a ética, o caráter e o consumismo. E vamos conversar com o judoca Rafael Silva, que acaba de conquistar um sucesso para poucos, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Ele é o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica nos pesos pesados do judô. O Rafael tem 2 metros e 3 centímetros de altura, pesa 170 quilos, é um espetáculo. E trouxe a medalha. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando desse preconceito, dessa coisa estranha, assim, tem que ter filho, né? Mas também eu acho que é um preconceito meio que vai acompanhando a idade da gente, né? Assim, você cresce, já tem namorado, depois, né? Vai casar quando? Aí casa, quando é que vai ter filho? Não tem uma cobrança. Quando tem o primeiro, quando é que vem o segundo? Quando é que vem o segundo? Você vai ficar só nesse, né? Isso. Sei lá, é uma mania de se meter na vida alheia, né? Não é? Porque devia ser normal a pessoa que quer ter filho, tem filho, não quer, não tem, exatamente, não é? Depende do teu estilo de vida, não é? É do seu jeito, inclusive, isso, pessoal, né? Isso, é. Assim, muitas pessoas, né, nos perguntavam, mas como, por que não? Eu e o Edson trabalhávamos bastante, viajávamos quase a semana inteira. E assim, e a gente respondia, é pelo excesso de cuidado. Eu não gostaria, nem ele, de ter um filho onde seria terceirizado, né? Ou em escolinha, ou com o avô, com os avós em geral, né? E as pessoas não entendiam, e aí ficava, mas isso não é egoísmo e tal. E aí vai esse tipo de preconceito. Pois é, mas será que também não é egoísmo você ter um filho já sabendo que não vai ter tempo para ele? Aí eu acho que sim. Eu acho egoísmo. Porque, assim, bom, eu quero defender que eu adoro ter filho. A nossa, exatamente, isso é legal. Que assim, a gente não coloca em absoluto algo assim, defendendo não tenham filhos. Na verdade, assim, saibam do passo que vocês estão dando. Então, se é para ter, pelo menos curta este filho, né? Tenha um tempo disponível, saiba, né, no geral, o quanto vai se gastar com este filho, não só no sentido de tempo, mas do seu também tempo, dos seus projetos pessoais, né? Quer dizer, como é que você vai administrar isso? Eu acho que assim, hoje no Brasil, né, esse livro, ele é inédito, porque a gente levantou uma série de pesquisas, Edson com certeza vai complementar, né? Mas assim, a grande ideia é, não tenha por impulso, né? Tenha pensado, tenha planejado. Eu acho que o brasileiro vai fazendo, às vezes, as coisas muito por impulso. E depois se arrependem, né? E aí fica aqueles conflitos e separações. E isso tudo, né, acaba impactando no futuro de crianças aí que viram adultos mais ou menos equilibrados, não é? E filho também não é a solução para a sua vida, né? Para o seu vazio. Não. Para a sua falta de assunto, para segurar marido. Não, né? Mas tem gente que ainda acredita não é uma nisso, desculpa, viu, Lidão? não é uma desculpa para um insucesso, né? A minha Mas vida tem está um gente que tédio, vou ter um acredita. filho. Não é isso. Não E é? aí é um absurdo, não é? Porque você... Aliás, nem filhos, nem cães, nem gatos, Não, não. nenhum ser vivo, né? Não. Porque, na verdade, toda vez que tiver uma
uma pessoa, sei lá, até um cãozinho, você tem que se dedicar a ele, né? Cuidar, exatamente. Você pode ter um cachorro, trancar em casa, sair de manhã, voltar de noite, dane-se, né? É egoísmo. É egoísmo. É egoísmo. Ô, Edson, como é a história de vocês? Então, Vocês eu diria dois. assim, nós estamos casados há 8 anos e antes de nos conhecermos, nós já tínhamos decidido não ter filhos. Quando nos conhecemos, sentamos para que não houvesse arrependimento e discutimos o assunto. E aí, depois de um período, as pessoas nos perguntavam, por que vocês não têm filhos e tal? Deixa o DNA para o mundo, o herdeiro e tal. E uma amiga veio nos visitar e disse o seguinte, olha, vocês não querem escrever um livro com esse tema? Porque é um tema muito interessante, está sendo debatido e tal. Eu falei, vamos partir para uma pesquisa. Como não havia nenhum livro do gênero no Brasil, nós tivemos que levantar vários dados. Aí nós acabamos escrevendo esse livro, na verdade, tanto para quem tem filho como para quem não tem filhos. Porque eu acho que a decisão mais difícil na vida de uma pessoa é ela decidir ter ou não ter filhos. Eu acho que é a decisão mais importante. Por ser uma decisão importante, porque você está gerando uma vida ou não está gerando uma vida. Ela tem que ser pensada e ela tem que ser feita de forma consciente. Nos perguntam, tem que ter coragem para não ter filhos? Tem. Eu acho que tem que ter coragem para não ter e tem que ter consciência para ter. E a consciência significa o seguinte, há 200 anos atrás, quando o romantismo surgiu, e aí veio Rousseau através do iluminismo, e no século XIX a Revolução Industrial, o que aconteceu? A Europa precisava de jovens para trabalhar, não havia mão de obra suficiente. Né? Tem a autora francesa, importante também, discute esse assunto, né? Como não havia mão de obra, como é que nós vamos dar riqueza à nação? Vamos gerar filhos, esses filhos vão trabalhar, e aí o Estado vai ficar rico, e a moral cristã, ela vai se estabelecer. Isso foi importado para o Brasil. A própria colonização portuguesa pegou o modelo europeu e implantou aqui. Quando você tem a Segunda Guerra Mundial, em que a média de filhos era de 6, uma mulher tinha meia dúzia de filhos, 8 filhos, né? Era quase um time inteiro, né? Daria uma boa quantidade de judocas, não é? Nosso grande amigo Medalha. A mulher, ela teve que rever seu papel na década de 60, quando surge a pílula anticoncepcional. E o uso da minissaia também. Então você vai ter uma sexualidade assumida e você vai ter o uso da pílula anticoncepcional em que ela é decidida. Eu não quero ter filho agora, mercado de trabalho, etc. Quando você tem o avanço dos anos 70, 80, a quantidade de mulheres que entram no mercado de trabalho é muito grande. Hoje, para a gente ter uma ideia, 45% da população economicamente ativa é representada por mulheres, a grande maioria. Sendo que, de universitários, 60% são mulheres. Então, a mulher, ela estuda mais do que o homem, em termos de quantidade, e em termos de qualidade também. Eu diria que eu sou professor, eu tenho muitos alunos muito bons, mas eu tenho alunas maravilhosas também que fazem, assim... A questão do empenho. A questão do empenho. Então, você tem uma mulher que hoje diferente. Por outro lado, você tem o segundo elemento, que é a tecnologia e a globalização. A globalização, ela permite que você tenha a questão da cultura, economia e política mais integrada. E a tecnologia vai criar essa rede de comunicações. Com isso, as pessoas ficaram mais informadas. Apesar das pessoas ficarem mais informadas, elas se ligaram mais entre si, formando outros tipos de casamentos, como casais homossexuais, como, por exemplo, 22 milhões de mulheres são provedoras do lar, elas bancam o lar no Brasil. O modelo tradicional da família perfeita, pai que trabalha, a mulher que fica em casa e os filhos que vão para a escola. Esse modelo, ele é o menor que existe no Brasil hoje. Então você tem novos arranjos familiares, entre eles, quase, eu diria, um número, 17% de casais sem filhos no Brasil. É um número muito grande, 17% de casais sem filhos. E mais de 6 milhões de solteiros que moram sozinhos, sendo que a maioria são mulheres. Então você tem uma outra realidade, você tem mulher que mora sozinha, você tem um monte de gente que não quer ter filhos, você tem várias pessoas que querem ter filhos. E ter filhos é algo importante, tem que ter filhos. Só que quando você tem a mulher que entra no mercado de trabalho, ela tem uma outra posição. Depois você tem a globalização e a tecnologia, que demarcam um território. Você vai ter o último elemento, em que você vai ter tanto o modelo do imaginário da família patriarcal indo para o ralo, tá? Que é o quê? É o conflito que essa tecnologia e a globalização leva. 7 bilhões de habitantes,
poluição no planeta, recursos escassos e a coisa mais importante, violência. O Brasil teve 83 mil crianças espancadas o ano passado. E aí nós nos perguntamos, até no livro, será que esses pais tiveram amor suficiente para dar para os filhos? Acho que não, né? Espancar a criança é um ato de covardia. Então, as pessoas para tomar uma decisão dessa, no século XXI, porque é diferente de 20 anos atrás, o cenário é outro. É uma decisão política, não é só uma decisão individual. A pessoa, quando toma uma decisão para ter filhos ou para não ter filhos, ela está se posicionando politicamente perante ao mundo. Não existe o melhor, existe a consciência que eu tenho sobre isso. Qual é a consciência que eu tenho que ter? Quanto custa um filho hoje? Diferente de quando nós aqui éramos crianças, né? Pra você ter uma ideia, a classe média, ela gasta R$1 milhão dos 0 aos 22 anos de idade. Eu vi ontem uma matéria dizendo que eram 2 milhões. 2 milhões, até 23 anos. Da classe A chega a 2 milhões. Gasta isso. Agora, só para você ver, agora, o básico é 1 milhão. Uma escolha. Quando você faz uma opção dessa, será que a pessoa é uma pessoa assim mais conscienciosa, digamos, até faz uma opção com todos esses elementos. Mas a opção também tem um lado intuitivo, né? Você não nasceu para ser mãe, você não tem nenhuma afinidade com criança, você não gosta da ideia de renunciar, porque eu acho que é uma escolha individual e acho que ela passa por um equilíbrio pessoal também, né? Tem gente que não tem vocação para ser mãe, para quê? Vai forçar para depois afogar a criancinha, jogar no lixo, bater, maltratar, abandonar. A maioria que não queria ter filhos era por excesso de zelo, não por isto. A maioria que acaba judiando dessas 83, né, e tal, tem este perfil e acaba tendo por uma pressão, né, social. Ela não tem uma noção de que ela não seria. Por exemplo, nós conversamos uma vez com uma psicanalista que dizia... Não tem noção de que ela seria má. Que ela seria má, exatamente. Mas ela não tem a intuição de que seria boa, quer dizer, ela não tem o desejo. Mas ela sofreu uma pressão. Que o Renato tenha esse desejo, né? Tenha tido esse desejo. É uma história que vai ao encontro da história do Edson e da Margarete, porém, aos 39 anos de idade, eu mudei. E eu vou falar um pouquinho sobre isso quando for. Mas você tem direito de mudar até, né, de ideia. Essa psicanalista, ela falava que... Essa obrigação de ter filho é terrível, que eu acho complicado. É terrível. Ela dizia que tem um monte de mulheres que gostam muito da época em que estão grávidas, mas a hora que vem o filho, ela se perde. Né? Quer dizer, ela acha bonita a gestação e na hora ela não consegue assumir. Eu acho que o grande papel do livro de vocês é exatamente... meio que dá uma liberdade para a pessoa que não quer ter filho, falar, olha, eu tenho gente que também pensa assim, é possível não ter, né? Eu não sou obrigada a ter. E também pensar ter filho por pressão deve ser um bonde, né? Existe porque uma para coisa... sempre, você imagina, quantos filhos tem na sua casa? Nenhum. Não, na sua casa, da sua mãe? Eu era filho único. Você é filho único? Olha isso. Você não tem filho? Não, ainda não. Não, ele não bateu os irmãos. Não. Não, porque você tem que ter uma vocação, né? Sim. Eu acho você vai perder coisas, você vai ganhar coisas. Como tudo, toda opção que você faz, toda escolha. Toda escolha, exatamente. Tudo tem consequência, né? Mas assim, eu acho que um ponto legal... Eu acho que é a escolha de mais consequência na vida. Eu acho que é você pensar no mundo atual, Leda. Né? Eu acho. E você lembrar que daqui 20 anos, essa pessoa é muito bacana agora. Você ter filho é bonitinho, é legal e tal. Qual é a perspectiva dele? Não sabemos, né? Assim, é diferente quando a gente era jovem, as perspectivas de esperanças. Hoje, você tem vários fatores que acabam trazendo aí um cenário perturbador no que diz respeito à esperança. Então, assim, se eu pensar, é bonitinho ter a minha cara do Edson, olhos azuis, que legal, mas e daqui 20, 25 anos? O que eu tenho, né? Quer dizer, enquanto violência, enquanto drogas... Os japoneses decidiram, basicamente, pelo filho único, por um motivo financeiro. Tipo, se eu tenho R$100, para que eu vou deixar 50 para 2? É mais fácil deixar 100 para 1. 100 para 1. Entendeu? E poder dar uma boa criação.
E até a questão do excesso de população no Japão. Mas essa questão das drogas, os Escassez de recursos problemas... naturais. Você também é? Sou. 2 filhos únicos aqui. Mas eu sou filho único porque meu pai morreu cedo e minha mãe só teve um padrasto quando tinha 13 anos. Então eu perdi um irmão na gravidez dela, 3 anos antes de mim, e quando ela me teve, 3 anos depois meu pai morreu. Então por isso que eu sou filho único. Você também é filho único? Não, tenho uma irmã. Tem uma irmã. Tenho uma irmã, E sua mãe lida bem com o fato de ter filhos, tal, gosta da Lida, ideia? não, é super tranquilo. Super mãe. Mãezona, super mãe, tá lá. A minha irmã agora vai ter filho, aí teve que ir pra casa dela agora, cuida. Me acusam disso também, é claro que eu não entendo, né? Por que me acusam de ser super mãe, mas... Mas você não acha que também não tem tanto racional? Eu acho que não tem tanto racional. Eu acho que dá uma aliviada nas pessoas que não querem ter filhos, né? Eu acho legal soltar isso. Falar, Isso, que olha, podem ser felizes você pode não ter, também, você pode ser não feliz é? sem filho. Com certeza. Né? É isso que a gente Filho é defende. para sempre. É, Agora, essa questão assim, você não vai ter problema com as drogas. Você não tem necessariamente problema com as drogas, né? Tendo Agora, filho. Leda, tem um dado aí que assim... Tenho. Culturalmente, Leda, existe uma... Eu sou mãe de filho único, mas é a única coisa que me arrependo na vida. De ter tido um. Só. Quantos anos tem? Quantos anos tem? 29. Tá, mas olha a Mas eu devia ter perspectiva. tido mais uns 2, eu acho, que eu segurava a onda. Mas eu não sabia se eu segurava tão bem quanto eu achava que eu segurava de um, Mas entendeu? frente a esse cenário atual, Leda, você teria hoje, frente ao Se eu cenário, tivesse 30 a anos, perspectiva eu que teria. tem, teria mesmo teria mais assim? de um. Teria pelo menos 2. Tá. Eu acho que você fica menos sufocante. Você sufoca menos, entendeu? A questão do Sabe, assim, único. e você consegue, sei lá, eu acho que divide um pouco. É muito afeto, né? Todo Não? mundo fala muito Mãe isso, de filho único não é muito afeto? Verdade. Não é? Cuidado é excessivo, né? Não é? Todo mundo fala muito isso. São raras as pessoas que conseguem perceber as qualidades de ser filho único. O filho único, ele geralmente é criado mimado, de alguma forma. Mas, de certa forma, ele aprende que ele vai ter que vencer por conta própria. Então, geralmente, muitos filhos únicos são muito empenhados, entendeu? Porque eles falam assim, eu não tenho ajuda, eu não tenho irmãos. Os pais, às vezes, falecem, entendeu? E eles, de certa forma, têm uma carreira bem-sucedida ou uma vida social, porque eles sabem que estão sozinhos. E, por eles se acharem, vou ser bem sincero aqui agora, como é meu livro, e é politicamente incorreto, por eles se acharem o máximo e por acreditarem nisso, quem acredita, chega. E são poucas as pessoas que elogiam os filhos únicos. Eles sempre falam que teria que ter um irmão para compartilhar, saber dividir. Eu concordo. Mas ser filho único traz por consequência uma autoestima enorme que ele acaba colocando em prática na vida no futuro. Essa foi a minha escolha independente. Vou voltar aí, tá? Peraí. Independente. Você só tem um filho? Só tenho um filho, mas porque me separei também. Certo? Porque todo mundo tem as suas explicações, né? Claro. Claro. Mas eu sou, por incrível que pareça, a favor de filho único. Filho único? Sou. Eu conheço muitos irmãos, mas muitos irmãos que mal se ligam. Muitos irmãos eu que também. não ajudam aos outros. Mas tem irmãos também que se dão super bem. Que tem. Porque tudo depende da construção, não é? Tudo, depende de tanta Eu acho que depende da mãe. Eu tenho irmãos- Isso aí eu acho que depende Não, da eu mãe. conheço A irmãos que construção, né? A união dos filhos. Não, mas eu tenho assim, irmãos que se gostam. Só que pelo mundo corrido hoje, cada um tendo que chegar ao seu sucesso financeiro, eles mal se ligam, mal se veem, mas se gostam. Quando se veem, se abraçam. Mas não existe aquela coisa que eu tenho, acho que, apesar da minha descendência alemã, eu tenho um pouco de italiano, não existe aquela coisa mafiosa que eu gostaria, tipo, sabe? Todos por um, né? Que nem os 3 mosqueteiros, um por todos. Vocês 5 se ajudam sem parar. Tem Isso até a gente não vê né? muito. Você e seu irmão e seu primo. Depois você e seu irmão contra o seu primo. Tem umas coisas assim tem umas coisas. que vêm, né? Em determinadas culturas, né? Isso não é em detrimento. Porque você e seu irmão é uma coisa, a maior ligação que tem. E às vezes você tem irmão e não é a sua maior ligação. Isso não é em afetiva. detrimento de irmãos, de vários irmãos que se deram muito bem na vida, mas é que ninguém defende o filho único. Então vamos lá, você vai defender o filho único. Como a gente tem vários, tem filho único aqui, filho Eu único. sou filho único. Filho Margarete não. Não. O Paulo tem uma irmã e está bem. Super bem, super bem. Super bem, tá vendo?
tudo isso é subjetivo. É subjetivo demais, né? Completamente. Eu falo no meu livro. Eu vejo irmãos que se dão assim, né? Que são vejo irmãos unha e também que cutícula, assim, brigam né? pra caramba. Não separa de jeito nenhum. É uma Tem barata irmãos que também, brigam, né? que... pô, Tem irmão que não se fala, tem irmão que briga, tem irmão que não briga, tem tudo no mundo. É claro. Né? Aliás, tem tudo mesmo. Não é? Tem de um Como tudo. diz Caetano, todo mundo de perto. Ninguém de De perto, perto é muito ninguém é normal. né? Meu Antes de Deus. mais nada, Por que você decidiu fazer esse livro? Se você me permite, eu queria, antes de mais nada, dar uma boa tarde para os telespectadores da TV Brasil, a você e ao pessoal que está atrás das câmeras, porque eu acompanhei o nascimento do programa com a Lúcia Leme, porque meu amigo trabalhava na produção da antiga TVE, que é a TV Brasil, e eu queria parabenizar as pessoas que estão atrás das câmeras e que conseguem fazer as emissoras e os programas fluírem tão bem. O barato da televisão é esse. É que não é isolado, não é igual ao jornal, que você e um bloquinho, né? Você um bloquinho, uma caneta, você faz uma página no jornal. Não é? Televisão não, você e um bloquinho não faz nada. Né? Porque a televisão é coletivo, é muito legal. E desculpa, qual era a sua pergunta? Que Agora eu quero saber por que você escreveu o livro. Bem, eu tenho, infelizmente, 4 objetivos, vou tentar ser conciso nos 4, né? O principal deles é o seguinte: eu acho e percebo que a juventude atual, apesar dos temas low profile e politicamente correta, está extremamente competitiva. Além disso, eu sou da crença de quanto mais inteligentes são as pessoas, no caráter brilhante, eu chamo da inteligência de Einstein, a inteligência dos grandes mestres, né? Do Oscar Wilde, por aí vai, a gente pode passar por muitos, Beethoven. Essa inteligência, ela vai na direção oposta, na minha opinião, não 100%, da inteligência emocional. E eu já percebo no meu filho, com 8 anos de idade, um leque, né? Uma falta dessa inteligência emocional de conseguir conviver na sociedade. E, por coincidência, o pai foi exatamente assim. Ou por coincidência, ou por DNA. Eu não posso reclamar da minha carreira como executivo de marketing de grandes empresas multinacionais e grandes empresas nacionais. Não posso reclamar quando larguei para ir para o mercado financeiro, depois, onde tive um certo sucesso, e posso hoje me dedicar a escrever esse livro. Mas, basicamente, uma coisa eu tenho certeza. Aquela frase, não me arrependo de nada, para mim é 100% mentira. Eu me arrependo de muita coisa. Dentre elas, nunca fiz mal a ninguém, mas fui muito pouco considerativo com as pessoas, que me ajudaram muito. Surfei quase que sozinho em todos os meus desafios. Me sinto hoje, aos 47 anos de idade, de certa forma, separado, solitário, porque, não querendo me comparar a Einstein, mas proporcionalmente, eu também acho que não tinha essa inteligência emocional. Então eu escrevi esse livro basicamente para explicar para meu filho, um dos capítulos, né, em que eu falo sobre a vida de Beethoven, que acabou ficando com um sobrinho, que pelo temperamento de Beethoven tentou cometer o suicídio. Graças a Deus a bala entrou de um lado e saiu do outro. E eu comento, meu filho, na minha opinião, hoje em dia, não vale uma nona de Beethoven se aquele garoto tivesse morrido. Entendeu? Falo da mesma forma de Einstein, que deixou o filho no manicômio, esquizofrênico, louco, e foi tocar a vida e pronto. E Oscar Wilde, que tinha problemas em ser homossexual, né? Não estou querendo dizer com isso que todos os gênios do passado não tiveram inteligência emocional. Mas é muito comum você ver pessoas de inteligência um pouco aguda terem dificuldade de se relacionar. E esse livro, basicamente, eu me demitifico completamente todos os erros que cometi, e ensaios para eles, né, e para ele e para os outros filhos que possam a poder se beneficiar do livro. Eu mais ou menos me demitifico em relação a isso, dizendo que não basta ser somente inteligente. Meu filho já aparenta ser um garoto muito inteligente, um gêniozinho, só que a gente já percebe uma dificuldade dele em conviver na escola com os amigos, sabe? Sabe aquela coisa de já com 8 anos ainda bater nos amigos, sabe? A gente já percebe uma certa dificuldade emocional nele, não como a minha. A minha eu acho que foi impagável. Quando da minha... Você foi um chefe como? Arrogante? Eu diria, Leda, que aos meus... Eu cheguei muito alto, muito cedo. Aos meus 29 anos, meu ego não cabia nesse estúdio.
né? Então a questão não era arrogante. A questão era que eu tinha... É que eu era maior que isso. Sem ser falso humilde, eu tinha um raciocínio muito rápido e não dava tempo a muitas pessoas de explorarem seu tema. Então eu entrava na reunião, vou dar um exemplo. Quando trabalhava na Coca-Cola como gerente de marketing, a agência entrava, eu reprovava a campanha e falava assim, vamos trazer o diretor de criação. Eu respondia, traga uma agência inteira, porque vão entrar mudos e sair calados. E assim era, porque eu tinha o dom para o marketing. Só que eu percebi que eu comecei a desenvolver o dom para ser um ególatra, né? O dom para ser uma pessoa que se achava, né? Como não bastasse, eu hoje moro em São Paulo, né? Falar que o carioca se acha, eu definitivamente me achava. E eu não fiz mal, posso dizer, hoje, tranquilamente, a nenhuma pessoa que eu me lembre. Mas devia ter sido muito mais considerativo com as pessoas que me ajudaram. Devia não ter deixado nas entrelinhas, como muitas vezes deixei, de que o raciocínio delas era lento. Deu para entender? Então, eu passo para o meu filho exatamente isso. Eu falo, filho, a tua inteligência brilhante já está aqui na tua mão. Todo mundo tem um talento. Desculpa só um segundo, Margarete. Todo mundo tem um talento. E esse talento é nato. Agora, que tal você tentar desenvolver a inteligência emocional? Sabe? Surfar nas vias da vida. Ninguém quer escutar as tuas bravatas. Ninguém quer escutar os teus sucessos. Aprenda a escutar os outros. Aprenda a ser amigo. E eu falo sobre muitas coisas aí. Na verdade, aprenda a contracenar. Mas eu falo um pouco mais do que isso. Por exemplo, tem um capítulo, desculpa, Margarete, 2 segundos só. Tem um capítulo que eu falo do escorpião e da tartaruga, né? Que o escorpião o livro tem sempre uma citação e uma parábola no final. Eu estou vendo aqui uma do ancião. Tem uma parábola, aquela parábola que acho que muita gente conhece, que o escorpião pede carona para a tartaruga no rio, e a tartaruga fala assim, mas você vai me matar? Aí ela falou assim, e o escorpião fala, claro que não, você vai me ajudar a atravessar o rio. E quando chega, então tá bem, pode subir. Quando chega no final do rio, o escorpião pica a tartaruga. E ela pergunta, por que você fez isso? Eu não sei, é visceral do meu ser. E eu tento explicar para o meu filho que no futuro ele não se frustre tanto com as pessoas, por 2 motivos. Porque o ser humano, como animal, tem as suas coisas viscerais, das quais ele não consegue abrir mão. Então não se frustre porque ele não é seu espelho, ele não é Narciso. E ponto 2, você só se frustra com quem você tem expectativa. Jamais você vai se frustrar com o porteiro se você não fala com ele. Você vai se sentir frustrado, triste, com aquele amigo no qual você colocou expectativas e que por um acaso não te retornou as expectativas. Mas antes de cortá-lo, de uma vez, tente entendê-lo, né? E o livro é basicamente sobre isso, em vários ensaios. A sua consciência veio a partir do momento que você teve o filho ou antes ele começou? Não, então aí aconteceu o seguinte, eu até os 39 anos de idade, por ter sido bem sucedido, consegui viajar muito, a Europa inteira, esquiar, gostava muito, mergulhar. Eu e minha esposa tivemos ex-esposa, né? Tivemos uma vida muito boa. Só que o relógio biológico, para quem acredita no gene, né, na genética, acima de tudo, bateu muito forte nela aos 34 anos, aos 32, eu estava com 39, alguma coisa assim, tem 7 anos de diferença, né? 33 para 39. E ela me pediu um filho, porque eu tinha meus métodos anticoncepcionais de não ter um filho, né? Não se extrair um filho de mim. Ela pediu. Ela falou assim, Renato, eu quero muito ter um filho. E ela era muito regrada, e eu pensei, poxa, ela foi tão legal comigo, e durante tantos esses anos em que eu acho que ela me deu muito mais do que eu dei para ela, que ela merece. E dei o filho para ela. E aí? Quando eu mostrei o filho para a família dela, porque a minha quase não tinha ninguém, né? Eu não tenho pai, não tenho irmão, são primos longe, distantes, não tenho tios, né? Sou basicamente eu. E quando eu mostrei para a família dela, e depois deixei ele para Pablo, que se chama, Pablo Pérez Schmeckel, deixei ele para as enfermeiras fazerem os últimos arranjos ali, levar para o berçário, eu fui trocar quando você fica no berçário, te colocam... Eu chorei, Leda, como eu nunca chorei na minha vida, como eu nunca chorei pela morte da minha mãe. No meu caso, tem um agravante. Pela perda da mãe aos 3, do pai aos 3 e da mãe aos 19, talvez eu tenha projetado e projete hoje no meu filho mais do que se deveria, partindo da premissa de que a gente cria eles para o mundo,
né? E ele já não quer muito beijo de mim. Mas aquela máxima, filho, por que tê-los, se não tê-los, como sabê-los, né? Eu usava muito quando garoto. Eu perguntava para os meus amigos, eu falava assim, se vocês não tivessem tido a emoção de ter um filho, vocês seriam capazes de dizer que era melhor ter um filho mais tarde, já que vocês estão com 20 anos? E nenhum conseguia responder. Eles falaram assim, Renato, sem dúvida é um trabalho monstruoso para a idade que a gente tem, mas a gente não consegue responder que seria melhor ter mais tarde. Porque depois que ele vem, o amor que se tem por ele, no meu caso, me dá a sensação de que o motivo da minha existência foi colocar ele no mundo. Eu queria voltar um pouquinho. À vontade, né? Você é dona do programa. Na história, na sua história. Porque aí você fica sozinho aos 19 anos. Aos 19 eu fico sozinho. Eu tinha uma avó e um avô. E... Mas com quem você não tinha muita afinidade ou não, tinha? Não, tinha, mas que eram bem mais velhos, né? Meu avô morreu e minha avó está viva até hoje, mas senil já. E eu fui morar com eles, porque a gente morava no mesmo prédio. Eles moravam na cobertura e eu no segundo andar. Fui morar com eles durante 3, 4 anos e depois aluguei um apartamento na Barra. Pois é, depois você foi fazer... você só tinha você mesmo, né? Mas desde os 19 eu já comecei a estagiar numa grande agência de publicidade, que foi muito engraçado, me chamavam de Renato Ioiô, porque eu trabalhava na agência, aí o cliente me chamava para contratar para trabalhar com ele. Aí depois a agência me chamava de volta para trabalhar com ela. E depois, mas sempre atendendo o mesmo cliente, né? Que é um refrigerante muito famoso. Mas o seu barato só podia ser você mesmo também, né? Talvez. Talvez. Mas eu acho que, sem dúvida, independente disso, Leda, a rapidez de raciocínio, porque eu acho que todo mundo tem um talento nato, né? Você, por acaso, jornalista. Todo mundo tem um talento. Eu acho que, como eu tinha o talento nato, a rapidez para avaliar uma campanha publicitária e direcionar a promoções, propaganda, merchandising e tudo mais, discutindo com pessoas de alto gabarito, como Fábio Fernandes, grandes, sabe, publicitários, Nizam e outros, entendeu? E eu tinha uma facilidade muito grande para isso. Isso foi alimentando o meu ego, né? Ou talvez algum vazio que existisse pela perda dos pais. Tudo isso somado. Né? Então eu falo para o meu filho o seguinte, filho, papai vai tentar e está tentando ainda se curar. Agora, para você eu te aconselho que pense um pouquinho sobre isso. Eu acho que se ele absorver 10% do livro... Já está de bom Bom. tamanho. E o outro objetivo foi ele ter um pouco do conhecimento de quem foi o pai dele, porque eu não tive conhecimento nenhum. Então as histórias sobre meu pai, comandante da Marinha, eram assim... Marinheiros, vamos pintar o navio. Mas, comandante, a água está muito fria. Para mim, não. Aí os marinheiros todos pulavam. Comandante, vem um helicóptero correndo, o senhor precisa operar de apendicite agora. Ele está trazendo anestesia porque o senhor não vai aguentar. Tem álcool no navio? Cachaça. Me enchem um copo d'água e embebedem uma camisa. Podem operar sem anestesia. Foi as histórias que eu conheci do meu pai. Imagina crescer com isso. Quer dizer que só eu sou pecador? Deus me livre. Só eu sou pecador? Papai... E você nunca pensou em fazer análise? Eu pensei? Acho que eu nunca pensei em largar. É diferente. Apesar de eu... Porque com uma história dessa, meu amigo, ou você faz análise ou você Acho que eu nunca pensei em largar, apesar de eu ter... Porque se você perseguir esse ideal aí... Exatamente, era difícil. Não é? Você acha que com esse livro você consegue chegar para o seu filho e falar, olha, eu errei, eu estou mais humano, eu errei sim, eu não falo que eu fui arrogante ali, ou eu fui ególatra aqui, mas eu avancei? Quer dizer, eu cresci, eu mudei, eu falo para ele... pisoteei minha vaidade, sei lá. Não, eu falo para ele o seguinte, em algum momento... Eu falo para ele o que Buda falava, né? Buda foi muito inteligente quando ele entendeu o ego. Mas eu acho que, aí eu costumo brincar com Buda, né? Eu falo assim é simples, né? Se eu virar uma planta e não tiver emoções, né? Vou ficar fumando maconha o dia inteiro, eu não vou sofrer, né, Buda? Genial o que você descobriu. Né? Ou seja, que matar o ego virando uma planta é fácil, né? Mas o genial dele não foi isso. O genial dele foi dar o seguinte conselho: você nunca vai conseguir matar seu ego. Apenas o observe.
para que Mas você pode administrar. para que se dissolva nos piores momentos em que você o estiver utilizando. Então, eu não tenho a pretensão de dizer para o meu filho que eu estou curado. Eu falo para ele, continuo em processo. E continua em processo e, teoricamente, muito pior do que gostaria de estar. Volto aí daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Ai, ai. Vamos conversar aqui um pouco com esse rapaz que estourou a boca do balão, né, gente? O cara, de repente, vem com a medalha primeiro brasileiro a conquistar a medalha olímpica nos pesos pesados, né? Categoria Você não só tinha fala isso, uma tradição. Fala sério. O Brasil não tinha uma tradição nos Jogos Olímpicos com peso pesado. Eu fiquei muito, muito feliz de ter conquistado essa primeira medalha para o pesado. Eu acho que vai dar um ânimo a mais aí para os gordinhos de todo o Brasil para treinar judô. Isso mesmo, eu dou força. Não sei porquê, mas eu dou força. Essa consolidação aí na categoria no Brasil, que é uma categoria que sempre tiveram atletas que chegaram perto da medalha, mas não conseguiram conquistar. Me diz uma coisa, Rafael, como é a sua história? Você é paranaense? Eu nasci em Campo Grande, mas minha mãe se mudou para Rolândia, que é uma cidade próxima a Londrina, no Paraná, e eu fui criado lá até os 18. Aos 18 eu mudei para São Paulo, só para treinar judô e fazer faculdade. E desde então lá eu entrei para as categorias de base da seleção brasileira e estou lutando até hoje. Mas você foi lutar judô por quê? Você era agressivo? Sua mãe te botou no judô por quê? Porque mãe faz essas coisas, né? Eu treinava... Esse aqui vai para natação porque tem asma, não tem isso? Esse aqui é muito agitado, vou botar no judô para descarregar a energia. Eu treinava karatê quando era pequeno, dos 5 aos 13 anos mais ou menos. Mas porque você gostava? Eu gostava. Meu avô me colocou no karatê e com 13 anos meu professor mudou de cidade, parou de ter karatê, começou a ter judô lá. E eu comecei por gostar de arte marcial. Estamos lá em Rolândia nesse momento. Isso, ainda em Rolândia. E depois eu fui bem numa competição, um brasileiro, um professor de São Paulo me chamou para fazer um teste lá no Projeto Futuro. E eu comecei a morar em São Paulo, fui em busca do meu sonho de um dia chegar a uma Olimpíada, de um dia ser um atleta de ponta. Mas você é um cara enorme, então... Assim, nas festas, no colégio, tem uma coisa assim, você não tem cara de que sai brigando, você tem cara mais doce. Não, sempre tranquilo. Eu tive que trabalhar muito esse lado de ser um pouco mais agressivo. Eu sou filho único, então não tive que dividir nada com o irmão, não tive que brigar com o irmão. Então isso me deixava tímido, me deixava pouco agressivo. Eu tive que trabalhar muito esse lado para... Você teve muito carinho, assim, em casa? Bastante, bastante. Você muito falou mimado. meu vô, né? Meu avô. Pois é, meu vô, você morava com os avós e com a sua mãe? Sempre morei com os avós, minha mãe já faleceu há uns 3 anos. Sim, mas quando ela não era morava com a minha mãe e com morava meus todo mundo avós. junto? Os avós e ela e você? E meu pai, eu não tive a convivência com meu pai desde que eu nasci, então... A criação mesmo foi com os avós e filho único ainda. Pois é, então, afeto... O Cazuza me dizia em entrevista, eu tenho essa entrevista, eu adorava quando ele falava isso, mas eu não entendia direito na época, eu só fui entender depois que eu tive filho. Ele dizia que fazia análise por excesso de ego e por excesso de afeto. Que era muito afeto para um filho único, sobrinho único, neto único. Então, ele dizia isso, que era excesso de afeto. Os avós deixarem eu mudar para São Paulo sozinho, só para treinar, foi complicado. Mas a partir que eles viram que eu queria mesmo, que não ia tirar da minha cabeça isso... Eles queriam que você fizesse o quê? Estudasse o quê? Queriam que eu ficasse morando lá no Paraná, fazendo faculdade lá, e eu não me via enquadrado dentro de uma sala... mexendo com papel o dia inteiro, num cubículo, eu ia ficar doido. Então eu gostava muito do esporte. Que você estudasse o quê? Eu gostava muito de computação, né? Então eles queriam que eu fizesse uma engenharia da computação ou sistemas de informação, mas eu não me via trancafiado numa sala. E você acabou estudando alguma coisa? Eu estudei educação física, sou formado. Lá em São Paulo eu fiz a faculdade. Eles
me obrigaram em uma condição para ir para São Paulo, eu tinha que estudar. Então eu fui para lá treinando muito à tarde e à noite e estudando de manhã. E quando é que você sacou que podia ter uma carreira mesmo no judô? Eu fui indo bem nas competições de base já. Quando eu cheguei em São Paulo, eu classifiquei para um Pan-Americano na Venezuela, Júnior, e fui campeão. E a partir daquele momento eu decidi que era essa vida que eu queria, viajar, competir, que eu gostava muito de treinar e gostava muito de viajar também, conhecer lugares novos. Isso me... E a agressividade você tratou como? Você produziu ela em você como? O que você pensa na hora que você tá lá lutando e vai ganhar essa luta? Então, hoje... É preciso ter um ódio no coração para ganhar uma luta de judô, não? No começo, sim. Você tem que querer mais que seu adversário, né? Principalmente aí você pensa no cara que te chamava de gordinho, de baleia, rolha de poço no colégio? No começo eu usava esses artifícios de, o que me deixa com raiva? Então eu vou pensar nisso para lutar, para ser agressivo. Mas hoje eu vejo que eu não preciso essa ativação, pegar esse link. Esse gatilho. É mais técnico, hoje eu consigo ser agressivo sem apelar para o lado emocional, sem ter ódio. É só agressivo na luta mesmo. Então eu não penso mais nesses artifícios para poder ser agressivo. É mais técnico, né? É mais fácil. Eu consigo entrar na luta, me focar bastante naturalmente já. E você faz que tipo de preparação você faz antes da luta? Você come bem? Eu como bem, mas... Como bem o que você quer, por exemplo, sei lá, Paraná. Paraná me lembra Santa Felicidade. Lá em Curitiba. Mas é um estado de comidas espetaculares, assim, restaurantes bons e tal. Aí você vai para São Paulo, que é outro centro, né? Então, eu trabalho com E você é peso pesado, então você não tem o problema do peso leve, né? De ter o corpinho, né? Você pode chegar a X peso. Aí você tem uma alimentação tipo atleta, assim, arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta, eu faço, ou não? Eu sou acompanhado pela nutricionista da Confederação Brasileira e a gente tem uma dieta, não é tão restritiva igual dos ligeiros, que eles comem menos, mas eu faço uma ingestão só de coisas boas, porque é como um carro, né? Se você coloca combustível adulterado, ele não vai funcionar bem. Então eu faço a ingestão faço uma alimentação boa, tenho uma suplementação, então eu não posso comer de tudo, mas eu como numa quantidade maior do que os mais leves. E quando você está de férias, o que você come que você não poderia comer durante a vida, o ano todo? Tem uma hora que a gente, né, chuta o pau da barraca, sei lá como é que fala. Quando eu vou pra casa tem aquela comida de vó, né? Ela prepara um monte de coisa, eu saio de lá, quase que eu volto rolando pra São Paulo. E o que é a comida de vó? Ela prepara, tem churrasco e faz um monte de coisa, lasanha e é um monte de... tudo misturado e tudo junto. E come muito. Então é o sal que te pega, não é o doce? Eu gosto mais de salgado. O Felipe Kitadai do 60 é mais doce. Ah, é? Pequenininho não fica sem doce. Você nem liga, você vai no sal mesmo. Eu pratão, vou no né? Sal, pratão. Pratão. Também tu treina a beça? Treino bastante. Quantas horas? Mais ou menos 6 horas por dia. Ufa. É tempo, né? Então é de segunda a sábado ralando, descansa no domingo. E vai de manhã, de tarde, 2 turnos? 2 turnos. Tipo o quê? 8, 9 da manhã até... Então, eu faço um treino das 9 às 11h30, mais ou menos. Aí eu vou, almoço, aí tem o treino à noite, descanso à tarde, tem o treino à noite lá no Pinheiros. Tu dorme de tarde? Não gosto de dormir porque te deixa mole para treinar à noite. Então não durmo à tarde não, dou uma descansada, tento não dormir. Essa rotina aí. E a rotina alimentar é o prato tradicional do brasileiro? Ou ela, sei lá, faz uma opção assim, brócolis e couve-flor tem prioridade? O que faz uma alimentação saudável, boa, né, forte para um lutador do seu porte? Então, o Brasil, a combinação de arroz e feijão é excelente, né? Eu gosto bastante e... Depende do dia, eu faço a opção por carne vermelha. Quando eu faço musculação, eu posso comer carne vermelha, que é uma carne que tem um pouco mais de gordura. E alguns dias da semana eu tenho que fazer a ingestão de carne branca. Então tem todo esse cardápio, eu tenho que seguir certinho. E inclusive em Londres, a gente estava com a nutricionista lá,
ela tinha arroz e feijão todo dia, a gente tentou manter ao máximo a alimentação parecida com a do Brasil. Então todos esses detalhes foram importantes para a conquista das medalhas, né? Você sabe que o jornalista, quando se trata de esporte olímpico, é meio assim distraído, né? Eu acho. Porque a gente olha os jornais, os cadernos de esporte o ano todo, eles tratam do futebol. Futebol. Não é? No máximo, o dia que Hipólito consegue aparecer assim, não é uma coisa rara. Ou porque caiu ou porque ganhou, né? Porque também tem isso. É nesses dois veios. Você tinha certeza que estava preparado para ganhar uma medalha? Ou você tinha só a esperança? Ou você tinha uma convicção de que está no seu momento, você está na flor da idade para o seu esporte? Eu tinha uma confiança muito grande. Eu estava em terceiro no ranking mundial, classifiquei para as Olimpíadas em terceiro. E eu tinha feito competições muito boas nesse ano, no começo do ano. Tinha ganho o Masters, que era o top 16 da categoria. Ganhei o Grand Slam, fiquei em segundo no Grand Slam de Paris. Então essas competições me deram muita confiança para realmente almejar uma medalha olímpica. E eu fui muito confiante para lá. E você já tinha todos os patrocínios que você ostenta aí nessa camisa? Esses são os patrocínios da confederação, né? Patrocínio pessoal eu não tenho nenhum ainda. Então quem te sustenta? Quem sustenta é a confederação, que com esses patrocinadores eles conseguem viajar. Mas te dão um salário? Me dão um salário. Quando você está entre os 20 do ranking, você começa a ganhar um salário da confederação. E hoje eu sou patrocinado também pelo Exército Brasileiro, sou sargento, terceiro sargento. Fiz algumas competições militares e o Clube Pinheiros também, que me dá o suporte, que me ajuda a viajar também para conseguir esses pontos, para ranquear, para ter o direito à vaga olímpica. E agora você está em que ponto no ranking? Eu estou em terceiro ainda, porque o alemão que está em segundo ficou em terceiro também nas Olimpíadas. Então não mudou muito essa classificação. E o que mudou na sua cabeça na hora que você... Nossa, é pesado, né? Como é que não teve um que foi tomar banho e quebrou essa medalha? É o Felipe Kitadai, o dos 60 quilos. Ele fez Como é que ele conseguiu isso? Ele fez uma promessa que ele só ia tirar a medalha quando chegasse no Brasil. Então ele estava tomando banho com a medalha na boca, escorregou e caiu, quebrou essa parte que encaixa o... Aqui, né? Esse pedacinho. Que encaixa a fita. Temos que trazer o Felipe aqui, porque ele é um recordista também, né? Ninguém quebra essa medalha. Ele é um mestre. Já pesa, né? Você já pesou para ver? Não sei, mas é a edição que está mais pesada, a medalha. Ela é muito pesada, ela é muito bonita, ela foi muito merecida, né? Você ganhou do quê? De um coreano? A disputa de terceiro foi com um coreano. Sempre é um coreano. Eles são Deve bons dar um lutadores. prazer incrível, né? Nossa, a sensação quando termina a luta... Parece que saiu uma tonelada das suas costas. Não passa um filme na sua cabeça porque você só está muito feliz, é felicidade pura. Você fez o quê? Ligou para sua avó imediatamente? Porque quando você ganha medalha, você não é mais dono da sua vida. O povo sai te arrastando para fazer entrevista e depois você vai pro doping e à noite tem outra coisa para fazer. No outro dia entrevista, aí que você volta pro Brasil. Eu consegui ligar nesse meio tempo aí para minha família, mas foi um tempão depois. Devem ter ficado, né, orgulhosíssimos. Nossa, muito felizes. O pessoal me achou minha família lá em Rolândia e apareceram na mídia, entrevista em rádio, foi bem engraçado. E eles gostaram dessa fama, assim? Bastante. O pessoal da cidade acompanhou muito, lá é uma cidade pequena, tem menos de 100 mil habitantes, então eles acompanharam todo o processo da conquista da vaga, estava todo mundo torcendo. Quando eu voltei lá, teve desfile em carro de bombeiro. Aí, Rolândia parou pra te receber. Fizeram uma festa lá. E é muito legal receber esse carinho do público que torceu muito por você, poder partilhar um pouco, receber isso de perto. A gente não tem muita noção quando está lá em Londres, né, do que está acontecendo no Brasil. Então a medalha olímpica tem uma dimensão incrível. E agora como é que vai ser? E agora, José, para onde? Como diria o poeta. Como é que vai ser? Tem várias competições no... Agora todo o projeto vai para 2016. Além dos treinos que eu falo assim, você vai, claro, 2016 é teu foco, né? 2016 é o foco, tenho ainda muita água, muita competição
até chegar em 2016. Tem que lutar outra vez pelo ranking? Tem que continuar na batalha do ranking. Mas se você tiver praticamente no zero. Se você se mantiver em terceiro, não mantém isso. Tem que fazer outro ranking. É que vai caindo a pontuação, né? Você tem que defender o título, né, das competições que você já ganhou. E se você não ganha a competição de novo, vai caindo os pontos, né? É parecido com o ranking de tênis. Então você tem que estar sempre competindo, sempre rodando para poder manter seus pontos. Mas você vai ganhar, né? Espero, vou treinar bastante para isso, muito focado. Você é focado, assim? Bastante, bastante. Casou, a gente acho que o Paulo vai falar desse workaholic. Eu acho que eu sou um workaholic com treino, eu gosto de treinar muito e é sacrificante a vida de um atleta, né? Família, namorada, eles têm que sofrer um pouco porque a gente treina muito. Tá sempre... E você tem uma namorada? Tenho uma namorada, tá em São Paulo. E ela luta também, não? Ela lutava, parou e agora ela... Lutava o quê? Ela lutava judô também, lá do Paraná, ela treinava lá. Ah, ela é do Paraná também? Isso, tá morando comigo. Muito leite quente, hein? Londrinense. É bom isso. Isso, é legal. Não é uma coisa é bom assim. que ela teve essa vivência de competição. É da mais tua fácil terra também te entende pra bem. compreender assim, a vida do atleta, que é muito corrida. Mas você vai ao cinema, vai a algum lugar? Gosto bastante. Show? Eu sou mais caseiro, assim, não gosto de balada. Eu prefiro teatro, cinema. Então, quando eu tenho um tempinho ali, eu gosto de fazer esses programas mais tranquilos. Dar uma relaxada, uma desligada. Precisa relaxar de algum jeito, né? Com certeza, né? Ficar pensando só em judô todo dia. Porque o jogador de futebol, quando ele está de folga, ele joga futevôlei. Então ele não está de folga, né? Na minha opinião. Mas ele joga com o maior prazer, né? Você pode ver na televisão, né? Romário, esse povo que gosta mesmo. Quando o Romário era atleta, né? Eu suponho que continue mais ou menos assim, fazem uma partida entre amigos, né? Curte isso. O que faz você não vai chamar seu amigo para lutar, é dar nele, né? Não. Então, e o que você, nos momentos de folga, você esquece o judô? Eu tento esquecer, não pensar em judô, vou pro cinema, teatro, gosto de ler livros. Vai namorar mesmo. Namorar também, então tem que dar essa desligada, porque senão fica doido, né? E a próxima, é verdade, a próxima competição sua, o que a gente vai torcer agora? A próxima grande competição vai ser um Mundial por equipe, vai ser na Bahia em outubro. Então, conto com a torcida de todo mundo aí. Claro, Brasil, Mundial por equipe, quem estará na equipe? Acho que o Thiago Camilo vai estar, Leandro Guileiro. É basicamente o time que foi para Londres, né? Então Essa o Brasil. Menina Sara Menezes também foi um barato, né? A vitória dela. A Sarinha, grande campeã, veio do Piauí, continua treinando e morando lá. É uma história incrível da Sara. As histórias são muito incríveis. Eu li sobre o rapaz das argolas, que eu agora vou esquecer o nome dele. Arthur Zanetti. Arthur Zanetti. O Zanetti, o pai parece que fez as primeiras argolas para ele treinar. Quer dizer, é uma coisa toda do sacrifício também, né? Não é assim, falar, ganhou uma medalha, mas ralou pra caramba, né? O jeito difícil, né? É difícil. Tem que ralar bastante e... É o desejo do atleta mesmo, de ser vencedor, de querer conquistar, de querer defender o Brasil. Isso é o espírito olímpico. Acho que com as Olimpíadas aqui em 2016, o brasileiro vai poder vivenciar de perto esse espírito olímpico, as outras modalidades e vai aprender bastante com isso. E pode aprender a também valorizar esse esporte. As empresas, os governos. Com certeza, né? com Todo certeza. mundo junto, porque senão não, atleta é construção, né? E o esporte individual atleta, que traz muita medalha, né? Tem que ter uma atenção especial com os esportes individuais. Algumas confederações estão mais bem desenvolvidas, né? Como o vôlei. Você mencionou, né? É verdade. Mas é esporte coletivo. Eu fico também agoniada com esse povo que é muito valoroso, mas que passa um perrengue, né? Para treinar, para ir numa competição. Eu sei disso porque durante muito tempo eu vi vários pediram patrocínios. Você negou ou deu o patrocínio? Não fala sério. Você sabe, o único patrocínio, o único que eu neguei na vida, mas que fazia também, eram as placas de campo de futebol. Eu falava, por que eu preciso escrever Coca-Cola? Aí todo mundo já sabe que é Coca-Cola. Por que tem que placa de campo de futebol? Mas isso é uma estratégia, mas era uma estratégia que vinha e na época a gente fazia muito. Mas eu raramente neguei um patrocínio. E por Quaraci Nunes, que também é da Confederação de Natação,
Tem algumas, né? Tem algumas confederações que já estão mais desenvolvidas que as outras, né? Tendo fazer um trabalho profissional, né? Tem algumas confederações que ainda estão engatinhando. Mas acho que esse incentivo é muito importante, porque é oneroso o atleta viajar, rodar com uma equipe inteira. E as empresas que dão esse incentivo acreditam muito no Brasil, né? Acho que essas Olimpíadas de 2016 vai ser um marco no esporte brasileiro e vai mudar muita coisa. Tomara em Deus. Intervalo de novo? A gente volta já já. Vou voltar conversando com o cara. Sem censura, programa da TV Brasil. Eu vou falar aqui com o cara. Paulo Matias Júnior. O Paulo está fazendo essa peça, O Cara, que é a vida de um marqueteiro que trabalha sem parar, né? Isso. Que é fanático pelo trabalho, só pensa nisso, no sucesso, no dinheiro, no poder. Né? Porque ele tem um objetivo também, né? Qual o objetivo? Chegar aos 30 anos de idade e estar entre os 10 homens mais ricos e poderosos do mundo. Ele quer isso. A gente... É complicado. É complicado. Bom, é um objetivo, sem dúvida, um objetivão, né? Exatamente, é o super objetivo dele, é esse. E aí, com isso, ele acha que ele não pode tirar folga. Ele não se permite tirar folga e tirar férias em nenhum momento. Ele acha que fugindo dali do trabalho, ele perdeu tempo, entendeu? Então ele fica focado, os amigos, ele tem um amigo que chama ele sempre para sair, ele não dá agora, eu preciso focar no trabalho. E quando ele visa alguma possibilidade de trabalho para ele, ele vai, porque ele trabalha com marketing, propaganda e tal. A gente até fala sobre algumas propagandas e tal. E ele começa quando ele vê uma oportunidade, e já começa a cavucar. Você acha que é pelo poder ou pelo dinheiro? Ou pela fama? O que fascina mais ele? Isso, e são essas três coisas a gente aborda na peça. Meio que caminham juntas. Caminham juntas, e eu acho que a plateia que escolhe mais ou menos por que caminho que ela quer ver aquilo dali. Porque assim, a fama ele não gosta muito, ele é muito reservado, ele não gosta disso. Atrapalha o poder. Atrapalha o poder, mas ele sabe que chega num determinado momento, ele sabe que é importante. Ele usa isso a favor dele. Ele vai precisar ali exatamente. Um ajuste nessa imagem. Exatamente. Ele começa a cuidar da imagem dele. Mas tudo focado, pensado no sucesso. Pensado pro sucesso, sempre. Assim, ele acontece uma coisa com ele, logo no início, que isso eu posso falar, que ele porque é uma fantasia, né, na verdade, assim, a peça. A peça foi escrita por quem? Miguel Thierry. Miguel Thierry. Foi uma criação coletiva, mas o texto é dele, assim, aquela colaboração dele. Que ator dá de... É um caco aqui, outro ali. Exatamente. A substância dele. Exatamente, porque o texto não estava escrito, né? A gente começou essa peça com uma ideia só. E aí depois é que veio essa coisa do consumismo todo, porque a gente está numa sociedade muito consumista. Hoje em dia, todo mundo quer ter coisas, que a gente é cobrado para ter aquele smartphone que faz assim, quando touch e não sei o que, sabe? A sociedade... Tem umas regras, Tem umas regras que é de consumo, exatamente. Você é cobrado diariamente. Diariamente, não, e até pelos comerciais na televisão. É isso, né? Até pela tribo que você frequenta, né? Daí vem a bolsa, vem a marca, não é? Exatamente. As etiquetas, as grifes. Adam Smith criou Nike. No dia que ele tirou o povo para trabalhar nas fábricas de óculos, ele criou Nike. E aí criou o capitalismo. Mas é isso. E eu começo a peça perguntando para a plateia, falando sobre comerciais antigos, que lembra de música e tal. E eu começo perguntando qual é o seu sonho de consumo. Ou o que você não resiste comprar. Que você sempre que vê, compra. Porque a gente é muito movido a isso, né? Às vezes a gente compra e nem sabe por quê. Teve uma mulher uma vez que falou assim, eu compro caixa. Eu falei, caixa? Às vezes eu nem sei pra quê, mas ela compra. As pessoas têm muita compulsão assim em comprar.
Isso é uma coisa que a gente não... Quer dizer, a gente controla porque a gente é racional, né? Para isso que a gente pensa, né? Eu preciso disso mesmo. Claro, né? exatamente. Vai olhar um negócio lindo, mas eu preciso mesmo, tenho certeza. Né? Eu não sou consumista, eu também penso um pouco assim. Eu me controlo com esse argumento também, quer dizer, eu converso comigo, né? Exato. Eu me divirto, Neda. Eu costumo entrar em algumas lojas, que eu não vou citar o nome, aí eu pergunto, quanto é essa calça? Aí me respondem assim, 1.400 reais. Não é a loja, não, a calça. Porque chegamos ao nível... Falar de preço alto, às vezes a gente chega numa loja e tá custando... Tá lá dizendo 50% de desconto, e só porque tá 50% de desconto, não importa quem tá achando caro mesmo com 50%, a gente vai e compra aquele negócio ali. A gente não, mas acho que a maioria age dessa forma. O consumo faz parte. Então me vê também, dois. Né? Tá com 50%, me vê dois. Compra mais. E como é que o teu personagem se relaciona com a família? Esse workaholic, que não tem tempo pra nada, né? E a família? A gente construiu uma história inteira e na peça, é claro que a gente não conta tudo, porque a peça começa com ele com 27 anos e termina com ele com 30, né? Ele com 30 anos. E o passado dele é o seguinte, ele foi criado pelo pai, só, filho único. Mais um filho único aí, né? Criado pelo pai só, perdeu a mãe cedo. E o pai era porteiro de uma escola particular para crianças milionárias. E ele podia estudar na escola porque era filho do porteiro, entendeu? Tinha bolsa e estudava na escola. Só que ele era sacaneado pelas crianças milionárias todas, porque era pobre, não tinha isso. As crianças falavam, tinha um helicóptero. E aí ele não tinha. Porque eu fui de lancha para não sei para onde, ele não tinha e tal, não sei o quê. É mesmo que as crianças não quisessem provocá-lo, provocariam só contando o que tinham. Só contando o que tinham, exatamente. Iam fazer nas férias. Eu fico sempre pensando nisso, né? Um cara pobre que vai estar no colégio de muito rico. E aí nas férias de um e as férias do outro, deve ser um conflito isso. Foi pra Disney, foi pra não sei pra onde esquiou, não sei aonde. Vai esquiar, né? São coisas assim muito... Um dia meu filho foi chamado pra casa de uma amiguinha em São Paulo. E eu fui buscar. Eu não encontrava a Rua Suécia 49. Até me dar conta que a Rua Suécia 49 era o quarteirão dos Jardins. Então, isso existe. Era a casa. E aquilo eu falei, meu Deus, isso aqui é um jardim, isso aqui é Disneylândia da menina. Porque às vezes as coisas são tão faraônicas. Exatamente. E isso, a gente chega nesse ponto. Ele começa a perder a noção. E aí, porque ele começa comprando coisas que ele sempre quis. Ele sempre quis ter aquele helicóptero que o garoto falou, ele vai e compra o helicóptero. E aí ele quis, o outro que tinha lancha, ele compra uma lancha, compra não sei o quê. Só que ele acaba não usando nada disso. Porque ele só trabalha. Ele não usa, mas ele tem. Ele compra um carro, ele compra não sei o quê, só que ele não sabe dirigir, ele não tem tempo. Ele não usa, mas é dele, sabe? Compra uma casa gigantesca com uma piscina, com não sei o quê. Nunca entrou na piscina. Sabe? Essas coisas... Tem gente assim, né? Tem gente assim, mas a gente tirou tudo isso de verdade. Porque não pode falar os nomes, né? Não pode. Mas assim, mas a gente tirou isso de verdade. É real isso. É real, sim. Tem gente que nunca entrou na piscina, isso acontece. A gente tirou isso, é uma piada, o pessoal ri, mas é verdade, sabe? É verdade. Mas o que eu ia falar, assim, a história é desse marqueteiro e ele vai para ele se vê obrigado, ele ganha um prêmio de publicidade. E ele se vê obrigado a ir num spa para executivos. Ele não quer ir nesse spa. Só que ele tem um piripaque lá e tal, e quando ele vê, ele já tá nesse spa. E aí ele tira essa folga. Só que ele descobre que quando ele volta dessa folga, ele também volta. Ele perde esse tempo que ele viveu. Por exemplo, ele não aprendeu nada no spa? Não, ele aprende no spa, ele relaxa tudo. Só que ele volta um dia. É como se fosse de volta para o futuro, entendeu? Tá. Ele volta um dia. Ele vive aquele dia de novo. Aí ele, fui pro spa e tá acontecendo tudo de novo que aconteceu comigo. Aí ele descobre que indo para esse spa, ele volta e pode tentar fazer de novo o que ele estava fazendo. Por exemplo, ele faz uma propaganda que deu errado. Ele vai pro spa, ele volta 2 dias na vida e pode fazer de novo a propaganda. Chamam de novo ele para fazer. É uma ficção, claro. Mas você faz só ele, o cara, ou você faz vários personagens? Então, sou eu sozinho em cena, mas são vários personagens. São 10 pessoas contracenando, acho que são 10 personagens, 8 personagens. Você me matou. Você me matou. Eu ia te fazer uma pergunta. Tem uma reunião com uma dramaturga, de uma ideia de uma peça, com um ator para fazer 6 personagens. Você faz 10. São 10. É porque às vezes faz multidão também, mas são 8 com certeza. Você faz...
Eles entram na história, Entram na história, eu contraceno, eu converso, eu com... Tipo o quê, além do cara? Tipo o melhor amigo dele, que é o Mentira. O apelido do cara é Mentira, porque tem perna curta. Aí a gente vai pro lado também da comédia. A peça é rir, super comédia, tá? É assim, é engraçado. Dá uns toques, mas é pra rir. Dá uns toques, mas é pra rir. Então tem a vizinha que toca na campainha, sempre que ele tá querendo fazer um trabalho, a vizinha toca, ela, oi, licença, tudo bem com você? Não sei o que. Ele, não, olha só, não vou poder falar com você, desculpa, eu tô... E ela tem uma conversa, ela sempre atrapalha ele ali. Você faz a vizinha? Eu faço a vizinha, eu faço tudo. Eu faço todos. Então tem a vizinha, o cara, fala mais. O amigo, o cara, né, que é o Getúlio Batista, o nome dele. A vizinha, a empregada dele, que esses 4 personagens são os personagens mais... Ah, não, e tem o guru. Como é que é a empregada? A empregada é uma Jacira. A Jacira que ela fala não entende nada, aquelas línguas de... Porque eu já tive uma empregada que era assim, não entendia nada do que ela falava. Ela... Porque eu sei que é muito simples, né? Simples o quê? Não entendo nada que ela fala. Mas aí tem essa empregada, tem o guru, que é o cara do spa, que é o dono do spa. Lá, que é o guru, que é todo... sim, né? Tudo pra ele, tudo é relaxante e tal. E outros personagens que vão passando, que permeiam a história toda. Tem um VTzinho, vamos conferir? Vai, tem. Vamos ver. Você me vai embora. Ah, mas é bicho do mato mesmo, né? Largue essa vida de hamster, rapaz. Vem viver um pouco. Olha isso, olha isso aqui. Mulheres, champanhe, bebamos a isso. Campanha internacional. Uma campanha. Quem é que vai fazer uma campanha internacional? A Jesus aqui. Ah, não. Hoje não. Ele pela mão e levar ele pra uma trilha. Por quê? Mas é que você tá... Por quê? Cadê você? Eu tô de clandestino numa praia. Uma praia? Ele achou que ele tivesse na certa, ele achou. Era uma praia. Água azul, bebê, aquela areia branquinha. Quando ele vê, vem vindo correndo ao longe, a equipe de líderes da Suécia, nuas. Ele não resiste. É uma loucura ver teatro filmado, mas Mas é engraçado. Eu vou cortando de um personagem pro outro. Sem sair do palco. Hã? Sem sair do palco. Sem sair do palco. Você faz só na voz, você não troca de roupa? Não troco de roupa nem nada. É teatro físico, assim. O Miguel tem essa pesquisa há alguns anos. Essa família, aliás, trabalha horrores. O Miguel é um dos que mais trabalha na família. Com certeza. Ele veio aqui até pouco tempo, né? Falar de outra peça. Hora ele veio, mas veio falar de outra peça. De outra peça, Por isso que eu tô falando. Que ele trabalha, eu não consigo acompanhar. Mas tem que ir lá ver o cara. Vou lá ver o cara. Intervalo de novo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, nesse bloco, a gente vai falar rapidamente com todo mundo. Eu queria levantar uma questão que a Gilda Azevedo, de São Paulo, levantou aqui por e-mail, dizendo que uma questão que ela considera importante de fundo nessa discussão sobre não ter filhos é olhar para a maternidade como uma coisa natural da mulher, ou seja, toda mulher nasceu para a maternidade. Ela entende que o preconceito dos sem filho passa primeiro pelo preconceito em relação à mulher que não precisa da maternidade para ser feliz. Difícil para algumas pessoas entenderem isso, infelizmente, mas essas pessoas ainda veem essas mulheres como tendo problemas. Não sei se esse viés foi abordado pelo casal no livro. Foi? Foi. Com certeza sim. Inclusive, assim, você tem duas correntes. A que defende que a maternidade e paternidade é instintiva e a outra que é cultural. Nós defendemos que ela é cultural. O instinto que você tem é do amor. Amor é uma coisa que nasce dentro de você, que é uma dádiva, e cada um tem o potencial dentro do coração. A Madre Teresa de Calcutá foi a maior missionária do século XX. Ela nunca engravidou, mas os filhos para ela estavam no mundo. Não pode-se dizer que essa mulher não soube amar. Fernando Pessoa nunca teve filhos, foi o maior poeta da língua portuguesa. Não pode-se dizer
que ele não soube amar as palavras e amar o homem com sua poesia. O ser humano, O ser humano. Então, o que nós precisamos dizer é o seguinte, o instinto, nós temos alguns instintos. O de pai e mãe são papéis sociais, é uma corrente que nós seguimos, inclusive baseada na Elisabeth Bantider, que é uma grande filósofa da França, e tem alguns filósofos aqui do Brasil que defendem isso. Quando nós falamos isso, o que nós colocamos? Simplesmente que as pessoas elas têm o direito delas decidirem suas vidas e que nós não somos robôs, entende? Nós somos seres livres. Temos direito à escolha. Ainda bem, né? Por enquanto ainda temos, né? Espero que isso perdure. Por favor. Por favor, também. Era o que faltava, Era né? só Perder o isso, né? direito à escolha, não. A questão de poder ser feliz, né? Você ter todas as decisões, busque uma consciência para ser feliz, né? E fazer feliz aos outros. Né? Citou pessoa, desculpa, eu não consigo. Desculpa, não Você citou pessoa, eu não O consigo. Fernando Pessoa? Não consegue o quê? Vi uma criança ao fim da estrada, chorando. Dela larguei para vir ser quem eu sou. E hoje, vendo que nada sou, desesperadamente a procuro, para ver para onde vou e quem serei. É que o único mistério das coisas é que as coisas não têm mistério nenhum. Exatamente. Somos todos aquela criança no final da estrada. Gostei desse embate poético. Não é? Já que estamos diante de um rapaz que faz embates que dão medalhas, né? A poesia também dá muitas medalhas, né? E faz a gente muito feliz. Tá aqui o nosso Rafael com a sua medalha, sua pesada medalha. Espero que é a primeira? Olímpica, É a primeira Olimpíada, a primeira medalha. Também tá bem, primeira Olimpíada, primeira medalha. Espero que você ganhe muitas outras. Espero também medalhas. treinar bastante. Você tem um quadro, assim, uma casa, tem uma... Então, meu avô, ele tem quase um museu lá, ele guarda as medalhas, recorte de jornal, então ele fica cuidando lá e quando vai alguém em casa visitar ele, ele mostra a medalha e fala como é que foi, mas é uma gracinha lá. Que bom, né? Gente, o orgulho de você, gente boa deve ser ele, né? Muito, muito. Ele que cuida do museu Rafael Silva. Parabéns, Rafael. Obrigado. Renato, você fica nesse livro, cadê o livro? Você fica nesse livro ou... Não, eu quero só mostrar aqui. Tá. Você fica nesse livro ou você segue em frente? Eu acabei fazendo uma parceria com o escritor Júlio Rocha, em que eu vendi o enredo, e como ainda não tinha arte de escrever, que é complicada, deve estar sendo lançado em breve. E amanhã eu tenho uma reunião com a dramaturga Cristina Teixeira, que ficou muito tempo na Europa, inclusive aquele ator que ganhou o Oscar, o Discurso do Rei, que eu não lembro o nome dele agora, encomendou uma peça para ela. E, por curiosidade, eu também fiz o enredo e estou discutindo com ela amanhã se ela quer escrever o roteiro, porque uma coisa é escrever um livro, outra coisa é escrever a entrada e saída de peça. Primeiro tratamento, agora, isso foi porque eu acabei gostando da... então você abandona o mercado financeiro, não é mais não executivo? Não necessariamente, o mercado financeiro hoje em dia, com as tecnologias... Você faz pela internet? Você faz pela internet, são muito... Qual é a aplicação boa nesse momento, então? Nesse momento? É claro, já que você está aqui... Olha, se eu pudesse dizer... Se eu pudesse dizer, já está um pouquinho tarde, mas o melhor investimento que existe é comprar moeda de ouro, verdadeira. Só que tem que colocar embaixo da cama, né? Ou num cofre. É mesmo? Você gosta do ouro como investimento? Mas ouro ou prata. Mas você não gosta da barrinha, você gosta da moeda? Da moeda. Não, isso dizem que, sem nenhum preconceito, pelo amor de Deus, quem entende de dinheiro. É o que os judeus estão fazendo há uns 2 anos. Mas eu não tenho nada disso. Gente, já compra moeda de ouro, nunca me ocorreu isso. Também não sei. Eu nunca vi. Mas é um caso também não sei, mas é alguma coisa a se pensar. Interessante como investimento. Primeiro economista que vier aqui, eu vou perguntar para ele. Posso ler uma coisa do meu livro, rápida? Que na Depois que o Paulo disser o horário da peça e o teatro. Isso, a gente tá então com O Cara, no Teatro Net Rio, que é ali em Copacabana, na Siqueira Campos, aqui no Rio de Janeiro, de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado às 9, domingo às 7. Até dia 2 de setembro, falta pouco aí, é uma curta temporada, a gente fez sucesso no centro da cidade, fomos para lá, para Copacabana, e estamos indo bem.
bem bacana. Tá todo mundo convidado, quem quiser comparecer lá, você também. Vai ser um prazer. Eles estarão lá. Manda um abraço pro nosso Thierry. Mando sim. Né, que é outro que trabalha beça. Também aprendeu com o pai, com a mãe, com a avó. Né? Aprendeu bem. Com certeza. Ô, Renato, quanto tempo você acha que leva isso? Então, em 2 segundos eu vou pular os parágrafos. Tá. Isso não é da minha autoria, é de Fênix Falchini. E começa o livro assim, eu vou pular os parágrafos para ser bem rápido. Ao meu filho, eu lhe dei a vida, mas não posso vivê-la por você. Eu posso mostrar-lhe caminhos, mas não posso estar neles para liderar você. Eu posso mostrar a diferença entre o certo e o errado, mas não posso sempre decidir por você. Eu posso lhe dar conselhos, mas não posso segui-los por você. Eu posso aconselhá-lo sobre amigos, mas não posso escolhê-los por você. Eu posso informá-lo sobre álcool e drogas, mas não posso dizer não por você. Eu posso ensiná-lo sobre a gentileza, mas não posso forçá-lo a ser gentil. Eu posso falar-lhe da vida, mas não posso dar-lhe a vida eterna. Eu posso dar-lhe amor incondicional por toda a minha existência. E isso eu farei. Te amo, seu pai. Tá bom. Obrigado a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu!